que nós vamos estar contando aqui para vocês. Isso, tudo que eu vou dizer aqui para vocês, vocês podem confirmar através de estudos, tá bom? Há inclusive documentos, há inclusive historiadores e arqueólogos que pesquisam e estudam isso que nós vamos estar falando aqui e que demonstram as nossas origens, a origem de milhões de brasileiros, amém, a descendência judaica, a famílias judaicas. E isso, irmãos, veio do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Possa ser que não seja de alguns olhos, mas aos meus olhos é uma coisa maravilhosa. Eu estou assim deslumbrado em conhecer essa parte da nossa história que não nos foi contada, tá bom? Eu vou fazer uma oração para Deus tomar a frente aqui de tudo que nós vamos estar repassando para vocês, falando para vocês, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa manhã maravilhosa. Eu quero entregar nessa hora a palavra que vamos estar anunciando, que vamos estar ministrando, onde nós vamos colocar aqui também um texto bíblico base para tudo que vamos estar falando aqui nessa manhã. E tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então somente me usa e que esse vídeo possa alcançar vidas e vidas, entrando com transformação, com mudança, com libertação e com salvação, porque para ti nada é impossível. Em nome de Jesus é o que eu te oro, te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Eu quero convidar o povo de Deus a abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 13, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 16, diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Olha aí. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Amém. Glória. Olha aí, Marcão. Promessa de Deus feita a Abraão, ao patriarca Abraão. Promessa de Deus, né, feita a Abraão. Glória a Jesus. E nós sabemos que a esposa de Abraão, Sara, amém, ela era estéril. Não havia como, aos olhos humanos, Deus cumprir uma palavra dessa. Aos olhos humanos não havia como. Mas só que Deus é Deus. E para Deus não haverá impossível em nenhuma de suas promessas. E o fato, irmãos, eu quero contar aqui para vocês, é que se multiplicou e tem se multiplicado até hoje a descendência de Abraão. Viu? As histórias bíblicas nos mostram como as mulheres judias eram frutíferas, como o povo de Deus se multiplicava de forma grandiosa, maravilhosa e tremenda, não é? Esse foi
a multiplicação do povo, o crescimento populacional do povo judeu, foi inclusive o que levou a um faraó que não conhecia José implementar uma política de perseguição, de escravidão para os judeus que foram acolhidos pelo Egito no tempo que José era governador do Egito. E nós sabemos que um faraó temeu o crescimento populacional e disse: olha, se esse povo, quando nós estivermos em guerra, e esse povo judeu que mora conosco, que está conosco na nossa terra, se voltar contra nós, a gente está perdido. E esse pensamento fez com que ele escravizasse os judeus. E como os judeus viveram 400 anos em jugo de escravidão lá no Egito. Quem não conhece a história de Moisés, onde também o governo egípcio, faraó, chegou a dar ordem para tentar impedir que as hebreias tivessem seus filhos. E como eles não conseguiram impedir, mesmo falando com as parteiras para prejudicar os partos das mulheres hebreias, a história conta que eles não conseguiram impedir isso. Então foi a um extremo maior, foi dada a ordem de matar as crianças hebreias. Todo filho homem deveria ser morto. Foi onde Moisés foi colocado num cesto num rio, porque seus pais não tinham mais como escondê-lo. E para não verem o menino ser morto diante deles, eles entregaram o menino aos cuidados de Deus num cesto e colocaram nas águas do Nilo. Não é? Então, a história da humanidade fala em muitas ocasiões, não só a história bíblica, mas a história da humanidade, como o povo judeu, ele tem sido perseguido, foi perseguido na história, tanto ódio declarado, manifesto ao povo judeu, E esse povo está na raiz da história do Brasil. Esse povo, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu. A semelhança do nome Israel e Brasil, Brasil e Israel, a semelhança do nome, nas letras do nome, não é mera coincidência, não. Existem fatores históricos que unem o Brasil a Israel, o Brasil ao povo judeu. E é sobre essa parte da história que nós vamos estar falando com você aqui, compartilhando com você aqui hoje. Amém? Tendo aqui como um versículo bíblico para nós não ficarmos simplesmente nas nossas palavras, mas no versículo bíblico aqui, a promessa de Deus a Abraão, no capítulo 13, o verso 16: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Tá bom? Glória a Jesus. Olha aí, gente. Irmãos, o que pouca gente sabe e que nos foi omitido nos nossos livros de história é que os portugueses que colonizaram o Brasil, os portugueses que aqui chegaram com Cabral, e não só o Brasil não, as Américas de uma forma geral, a América numa forma geral, com Colombo em 1492, quando se descobriu a América, o que pouca gente sabe é que quase a totalidade, a grande maioria desses portugueses
que aqui chegaram no Brasil e colonizaram o Brasil eram judeus. Você sabe, para quem não sabe, para quem desconhece completamente o assunto, o judeu, irmãos, onde quer que ele nasça, onde quer que ele viva, ele é sempre um judeu. Porque muitos povos, nações, culturas se perderam na história, mas de uma forma incrível, surpreendente e maravilhosa. Os judeus, eles conservaram e conservam até hoje a sua identidade, a sua história, a sua cultura, as suas raízes culturais, a sua tradição. E isso é tão forte neles que, mesmo em meio a tantas perseguições, tantas tentativas de extermínio do povo e da cultura, de uma forma incrível, impressionante, maravilhosa, eles estão aí. Eles continuaram vivos e sobrevivendo, porque esse povo tem promessa. Esse povo é um povo marcado por Deus. E não precisa estudar muito para entender que invejas, ciúmes e ódios perseguiram esse povo em toda a história deles. Lá na nossa igreja, mês passado, estávamos na doutrina falando sobre o fim dos tempos. E para explicar a profecia escatológica de Jesus, lá em Marcos 13, nós entramos lá naquela palavra onde Jesus disse sobre esta pedra, está vendo todas essas pedras, está vendo todas essas pedras, aqui não ficarão pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. E onde Jesus ele profetiza a destruição, mais uma vez, a segunda destruição do templo, lá em Jerusalém. E nós vimos que no ano 70 da era cristã, a profecia se cumpriu. Primeiro, no ano 66, Tito, general, ele ainda era general, a mando do seu pai, que era imperador. Tito, ele invade Jerusalém, queima a cidade, destrói tudo, queima o templo e expulsa os judeus de Jerusalém e do território palestino. Isso é fato histórico. No ano de 135, o imperador Adriano, em uma nova incursão, de forma definitiva, expulsa todo judeu da Palestina. Então, no ano 70, Israel deixa de existir como nação, como povo. O reino do sul, o reino de Judá, amém? Deixam de existir como país, entenda. Eu erro aqui em dizer como nação, como povo não, mas como país, porque eles perderam o seu território, mas nunca se deixaram acabar quanto povo, quanto uma nação. Por onde eles foram espalhados, por onde eles fugiram, eles conservaram a sua identidade, a sua cultura, a sua fé. Entende? Mas uma pergunta precisa ser feita para você entender o que aconteceu com eles depois que eles foram expulsos da terra deles. A história dos judeus nos revela que parte fugiu para o norte da África, parte fugiu para países da África, norte da África, quando foram expulsos da Palestina, lá da sua terra, e quando
se acabou o seu país no ano 70 da nossa era depois de Cristo, amém? Mas grande parte migrou para o que era conhecido como Península Ibérica, e é conhecido geograficamente até hoje, a parte da Europa conhecida como Península Ibérica. A Península Ibérica é a parte da Europa que compreende hoje Espanha e Portugal. Então aqueles judeus que perderam as suas terras e foram expulsos da Palestina no ano 70 com o imperador Tito, tá bom? O imperador Tito, é fato histórico. Lá em Roma tem lá o Arco de Tito, ruínas do Arco de Tito até hoje, onde se comemora a vitória deles sobre os judeus no ano 70 depois de Cristo. E o povo judeu então é desgarrado da sua terra e vai ser espalhado pelo mundo. Então ele migra para o norte da África e para a Península Ibérica na Europa. E ali na Península Ibérica eles vão viver por mais de 1 milênio, onde hoje é Espanha e Portugal, entenda? Há uma coisa interessante na história, é que o islamismo, Marcos, escuta essa aí, Marcos, o islamismo ele foi criado. O islamismo também numa parte da história, ele vai ser difundido, ele vai invadir a Europa, as nações islâmicas. Só que os islâmicos, eles tinham convivência pacífica com os judeus lá na Europa. O terror dos judeus lá na Europa vai ser o catolicismo romano, onde quem conhece a história sabe que os reis da Espanha e de Portugal, eles foram católicos, se constituíram católicos. A Igreja Católica, inclusive, foi a religião oficial de Portugal. E a história conta que, naquele período do descobrimento das Américas, descobrimento do Brasil, havia se iniciado uma forte perseguição ao povo judeu pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é fato, é história. A Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Espanha, os reis espanhóis declararam morte aos judeus, lá na Espanha, nessa época aí de 1400 e tanto, 1500, 1600 alguma coisa, nesse período, e um período exato aí da época do descobrimento das Américas e do Brasil. Os judeus que viviam na Espanha, para não morrerem, fugiram para Portugal. Eram espanhóis judeus espanhóis. Onde também em Portugal, portugueses judeus portugueses. Como eu expliquei, judeu é judeu onde quer que nasça. Amém? Onde quer que nasça. Então entenda, só que a história registra que Dom Manuel ia se casar com a princesa Isabel da Espanha, e os reinos de Portugal e de Espanha iriam se unir em aliança por casamento. Porém, irmãos, olha, consta no contrato de casamento de Dom Manuel com a princesa Isabel, consta no contrato que o casamento, termo de contrato, o casamento só seria válido se Portugal também declarasse morte aos judeus, acabasse com os judeus. Porém, em Portugal, os judeus tiveram aí uma segunda oportunidade. Qual era a escolha que foi dada para os judeus lá em Portugal?
eles podiam se converter ao catolicismo, fugir e ir embora de Portugal ou morrer. Ou eles se convertiam ao catolicismo, ou iam-se embora de Portugal ou morriam. E assim diz a história que muitos judeus, para não morrerem, eles foram forçados a se converter ao catolicismo. Esses judeus que se converteram ao catolicismo foram chamados cristãos novos. Cristãos novos. Então, na história do Brasil, onde você vê cristão novo, fica sabendo que o cristão novo era o termo da igreja atribuído aos judeus que haviam se convertido para não morrer. Se converteram à força para não morrer. Eram judeus. E foram chamados por cristãos novos. A Igreja Católica, com a Inquisição, isso é um período sombrio, mais um período sombrio e sujo da Igreja Católica Apostólica Romana. Não quero falar de religião nem de fé de ninguém. Eu estou falando aqui de história. É fato histórico e que é desconhecido de muita gente, mas que qualquer um hoje, pelo avanço da comunicação, da internet, qualquer um hoje pode averiguar essa história e saber que isso é história, fato, real, verdadeiro. A Igreja Católica lá na Europa, através da Inquisição, chamou de criminosos qualquer pessoa ou povo que praticasse uma outra fé ou religião que não o catolicismo. Então eles eram declarados criminosos e fora da lei. Esses judeus, especialmente judeus, valia para todas as outras religiões, mas especialmente os judeus que não se convertessem ao catolicismo, eram tidos como criminosos, fora da lei, e eram também chamados de assassinos, porque a Igreja Católica difundia um ódio contra os judeus, e eles eram chamados de assassinos, Marcos, porque se espalhava que eles mataram Cristo, que eles mataram Jesus, que eles eram assassino de Jesus, assassino dos apóstolos, e eles recebiam um rótulo de criminosos e de assassinos. Quando um deles era descoberto e era pego, que aí eles passaram a se fugir, se esconder, se virar, para não caírem nas garras da Inquisição Católica, os que eram pegos, que não quisessem se converter ao catolicismo, era eles lançados nas fogueiras. Era eles que iam para a forca, para a fogueira, pela Inquisição Católica. E assim a Igreja Católica Apostólica Romana assassinou, matou milhares de judeus. Milhares de judeus. Agora preste atenção, mas essa grande perseguição, ela vai ser desencadeada no tempo das descobertas marítimas de Espanha e Portugal, a descoberta das Américas. E pouca gente sabe que Portugal, especialmente, os maiores navegadores, conhecedores da náutica em Portugal eram judeus. Eram judeus. Então os judeus, eles foram contratados, né, e enviados também por Portugal nas grandes viagens marítimas e de descoberta de um caminho para as Índias, na descoberta do Brasil. Tanto Portugal como Espanha, eles contavam de navegadores judeus em suas naus. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, trouxe com ele também
muitos judeus, Gaspar de Lemos, olha aí, Gaspar de Lemos, judeu, e muitos outros. No início da descoberta, Portugal não se interessou muito pelo Brasil, porque o negócio dele era o caminho das Índias por causa do comércio de especiarias. E aí, Fernando de Noronha conseguiu lá um acordo com a corte portuguesa, com o rei de Portugal, de trazer colonos, famílias de colonos, para povoar o Brasil, colonizar o Brasil, cultivarem a terra e se instalarem no Brasil como colônia portuguesa, como portugueses no Brasil. E o que aconteceu? Fernando de Noronha, né, que é o nome do arquipélago lindo, parasítico, aqui no litoral pernambucano, nos mares do Brasil, leva o seu nome, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha trouxe então as primeiras famílias e o primeiro contingente de colonos portugueses para o Brasil. O que não nos foi contado, o que não nos é contado, nos foi omitido, é que esses colonos eram judeus. Os portugueses que estavam sendo perseguidos na Europa, foram eles que vieram para as Américas e para o Brasil, através de Portugal, para fugir da perseguição e da morte lá na Europa. Amém? Vejam bem, os portugueses mesmo, portugueses que não eram judeus, os portugueses não judeus, eles não queriam vir não. Aqueles que estavam estabelecidos tinham suas terras, suas posses, suas propriedades, seus comércios em Portugal, e eram portugueses mesmo. Não interessava a eles aventurar nada aqui não, no Brasil não. Quem aceitou aventurar para fugir da perseguição, para tentar uma nova vida em uma nova terra, foram os judeus. E assim o Brasil, na verdade, foi colonizado pelos judeus. Quando Portugal estabelece as capitanias hereditárias, de fato ele dá posse às terras da capitania, 14 lotes, lotearam o Brasil em capitanias hereditárias. Foram 14 lotes. De fato, ele vai dar prioridade a famílias portuguesas. Porém, os portugueses não queriam vir, não. Então, essas famílias contrataram judeus e os enviaram para tomar conta da terra, para fazer o comércio. Entende? Então, o Brasil, na verdade, quando diz assim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. O que nos é omitido é que esses portugueses eram judeus. O Brasil foi colonizado por judeus. Você está entendendo? Para você ter uma ideia, no tempo do governo geral, para 4 brasileiros aqui, colono brasileiro aqui em Portugal, 3 eram judeus. De cada 4 colonos, 3 eram judeus. Veja aí. Bom, a maioria que conseguiu vir para cá, alguns vieram clandestinamente, fugidos mesmo clandestinos, mas quem veio oficialmente, veio na qualidade de cristão novo, ou seja, o judeu que havia se convertido à força, chamado cristão novo. Porém, os cristãos novos, eles iam para a igreja, para a missa, para disfarçar, mas dentro de suas casas, eles permaneciam na fé judaica, e ensinavam isso aos seus filhos. Amém? E aqui no Brasil, tem muito costume e tradição de brasileiros, que nos são herdados pela cultura judaica, e nós muitas vezes desconhecemos. Quem já ouviu falar que apontar para a estrela no céu dá verruga? Aponta para a estrela, não menino, dá verruga. De onde veio essa expressão?
esse conto, veja só, das famílias judaicas. Como? Deixa eu lhe explicar aqui, interessante isso. Como os cristãos novos, na verdade, eram judeus que haviam se convertido à força, eles dentro de casa, eles mantinham a tradição judaica e ensinavam. Você sabe que os judeus, ele tem por lei ensinar os seus filhos, né, a palavra de Deus, né? E a igreja católica, vocês sabem que a igreja católica, o pessoal não podia ler Bíblia não. Ler Bíblia era quase que um crime. Amém? Mas só que os judeus ensinavam o Antigo Testamento para as suas crianças. E a cultura também. E algumas festas judaicas, o tempo de se fazer a festa judaica, o tempo de se fazer a festa, ele é determinado pela posição de algumas estrelas nos céus. E criança gosta de festa. Criança gosta de festa. Quando criança saía na rua, queria saber se estava chegando a semana de fazer alguma festa, elas ficavam procurando as estrelas no céu e apontando para as estrelas, mas por causa da festa. E as mães dessas crianças, para se esconder, repreendiam seus filhos: menino, não aponta para a estrela não, dá verruga, menino. Porque essas crianças, sem querer, elas acabavam entregando seus pais, cristãos novos. E aí a Inquisição descobria que eles estavam traindo a Igreja Católica, porque a condição deles estar ali, aqui no Brasil, de muitos deles, era ter se convertido ao catolicismo, mas o fizeram para não morrer, para não serem lançados na fogueira. Veja que história tremenda. E aí, amados, nós pesquisamos muito mesmo acerca disso, acerca dessa história toda. E são muitos mesmo brasileiros hoje que são descendentes. Tá certo que eles acabaram se misturando, muitos se misturaram mesmo. Você sabe que o Brasil é uma miscigenação de raças. Então esses portugueses acabaram, muitos, se misturando com índios, se misturando com negros. E há quem acredite que no Brasil não existe nenhum branco legítimo, porque o Brasil é uma mistura de raças, uma miscigenação. Mas o fato é que o sangue judeu, as origens judaicas, está também no sangue do brasileiro, ou pelo menos de milhões e milhões de brasileiros. A estimativa mais otimista que eu ouvi, acredita-se que mais de 70 milhões de brasileiros têm sangue judeu e não sabem, são de origens judaicas e não sabem. Mas pastor, o tempo está avançando, não é? Nosso tempo aqui é pouco. Deixa eu dizer uma coisa, mas o senhor disse no início aí da programação, que acabou ficando no outro vídeo, né? O vídeo foi partido, esse vídeo de hoje. O senhor disse que iria nos dar uma indicação de descobrirmos se somos descendentes de judeus ou não. Existem meios de saber sim, através da árvore genealógica, tá bom? Ou hoje, inclusive através de exame de DNA, é possível aferir a raiz judaica da pessoa. É possível, tá bom? Agora preste atenção. Esses judeus, os que vieram de maneira oficial, como cristãos novos, para o Brasil, tem uma lista deles, das famílias, dos sobrenomes. O que você vai ficar de queixo caído, surpreendido, é que os sobrenomes judeus, que hoje são assim no Brasil, olha, é assim, quem está no Face aí está vendo, olha, é assim no Brasil, que você nem imagina que esse teu sobrenome
é oriundo de uma família judaica que chegou no Brasil na colonização. Portugal, antes de eu dar a lista de sobrenomes, Portugal, aliás, Pernambuco e Paraíba ainda se sobressai no Brasil com a maior concentração de descendentes judeus está em Pernambuco e Paraíba. Por quê? Porque, primeiro que Pernambuco, a colônia em Pernambuco, a capitania hereditária de Pernambuco, ou seja, Pernambuco, se sobressaiu economicamente no tempo do Brasil colônia por causa da cana-de-açúcar. Por causa da cana-de-açúcar. E muitos judeus mesmo vinham para cá. Então vocês sabem que São Vicente, São Paulo e aqui Pernambuco foram onde mais prosperou no tempo de Brasil colônia. Tá bom? Salvador. Agora preste atenção. Só que Pernambuco tem uma particularidade. Pernambuco foi invadida pelos holandeses que tentaram implantar aqui também uma colônia holandesa à força. Invadiu Pernambuco os holandeses. E aqui ficaram por 30 anos. Maurício de Nassau, judeu, holandês judeu. Só que a Holanda tinha uma particularidade que diferenciava de Portugal. Os judeus na Holanda, eles eram livres. Eles não eram perseguidos. Entende? Os judeus na Holanda. Mas Portugal e Espanha era pena de morte, prisão perpétua para os judeus e pena de morte. Então, com Maurício de Nassau, com os holandeses, muitos judeus, muitos mesmo, chegaram no Brasil pela Holanda, pelos holandeses, tá bom? E assim, Pernambuco tem a origem portuguesa, espanhola e holandesa quanto os judeus. E está aqui em Pernambuco a sinagoga mais antiga das Américas. A sinagoga mais antiga das Américas se encontra aqui em Pernambuco. E, se eu não me engano, funciona até hoje, até os nossos dias, tá bom? E eu vou passar aqui alguma relação. São 11 horas e 46 minutos. Glória. Cadê o papel? Sim. Eu vou passar aqui e você vai ficar surpreendido com sobrenomes oriundos de famílias judaicas que chegaram no Brasil, e você vai ver. Muitos vão ver o sobrenome aqui e que são oriundos de famílias judaicas que chegaram no Brasil. Eu quero deixar bem claro que só pelo o sobrenome dá uma indicação da grande possibilidade de você ter como ancestral judeus na sua família. Mas não é definitivo, não dá para martelar 100%, entende? Mas quem tem algum desses sobrenomes que eu vou dizer aqui, tem grande chance de ser descendente de judeu, tá certo? Porque como houve uma misturada muito grande, é preciso construir a árvore genealógica, tá bom? Ou exame de DNA. Mas a possibilidade de quem tem esses sobrenomes que eu vou dizer aqui serem descendentes de judeu é muito grande. E aí, irmãos, aí alguns vão ficar de queixo caído com o que nós vamos ler e falar aqui agora, tá bom? Aí, sobrenomes judaicos oriundos de 3 regiões lá em Portugal. Eu tenho o nome das regiões, só que eu não escrevi aqui não, que aqui está um resumo. E nem coloquei todos os sobrenomes não botei todos os sobrenomes. Botei bastante dos mais conhecidos, mas não coloquei todos. Sobrenome. Então veja aí se você tem esse sobrenome: Amorim, Azevedo, Álvares, Almeida, Barros,
Bastos, Belmonte, Bravo, Caetano, Campos, olha aí, a família Campos, olha aí, Carneiro, Carvalho, Cruz, Dias, Duarte, Elias, Ferreira, olha aí quem tem Ferreira na família, Franco, Gonçalves, Guerreiro, Henriques, Josués, Leão, Lemos, Lobo, Lopes, Machado, Martins, Mascarenhas, Matos, Meira, Melo, Mendes, Mendes da Costa, Miranda, Mourão, Moreno, Mota, Negro, Nunes, Oliveira, Osório, Paiva, Pilão, Pina, Pinto, Pessoa, Ribeiro, Rodrigues, Rosa, Salvador, Souza, Torres, Vaz, Viana, pastor, mas no caso, e Vargas. No caso, é só esse sobrenome, é isso? São sobrenomes. Mas se de repente alguém, porque assim, veja só, aí eu vi um nome aí de Caetano, eu conheço uma pessoa que ele é Caetano, certo? Pode ser o caso, ser colocado esse nome aleatório, se uma pessoa ser judeu também, isso? Pode, por isso que eu disse aqui que a probabilidade de quem tem esse sobrenome ser descendente de judeu é muito grande, porém não é definitiva, não pode se martelar 100% que essa pessoa que tenha esse sobrenome tenha de fato descendência judaica. Não, amém? Mas no caso, o nome sim, mas o sobrenome... Estou falando é o sobrenome. Mas tem origem, né? É, o sobrenome. Então por isso que esses aqui são sobrenomes, não são primeiros nomes. Todos esses nomes que eu falei, que são usados como sobrenomes, têm uma forte probabilidade de serem descendentes de família judaica. No caso, eu fui colocar meu nome Marcos. Eu sei, mas só sobrenome, Marcos. Só sobrenome, tá bom? Olha só, aqui está o primeiro grupo, você ouviu? Tem aqui um segundo grupo. Sobrenomes de famílias judaicas, oriundas da Holanda, diáspora para a Holanda, Reino Unido e Américas. Olha que interessante. Abrantes, Andrade, Brandão, Brito, entrou aqui a minha família, né? Família por parte de mãe, Brito, Cardoso, Carvalho, Castro, Costa, Coutinho, Fonseca, Furtado, Gomes, aí família da minha esposa, Aldeci, Gouveia, Henriques, Lara, Marques, Melo, Prado, Mesquita, Mendes, Neto, Nunes, Pereira, família de meu pai, Pereira, Pinheiro, Rodrigues, Rosa, Sarmento, Silva, Soares, Teixeira e Teles. Quero lembrar que nos dois grupos não são só esses. Como eu disse, eu tirei alguns dos que eu acho que são muito conhecidos, tá bom? Mas tem ainda uma lista ainda maior de sobrenomes judaicos tirados do dicionário judeu, do dicionário de famílias judaicas. E aí aumenta muito e muito mesmo a quantidade. Você vai achar, por exemplo, que eu não citei aqui, os Silva. Quem é Silva? Santos, muitos Silva. Na verdade, tem uma forte probabilidade de ser descendente de judeu e não sabe. E a verdade é que muitos
não sabem mesmo, desconhecem essa história que eu estou trazendo aqui para vocês, porque isso foi escondido dos brasileiros. Para encerrar, por causa do meu tempo aqui, eu quero, por que isso foi escondido de nós? Por que isso foi omitido de nós? Irmãos, nós sabemos que a religião católica apostólica romana, no tempo do Brasil colônia, ela era a religião oficial do Brasil por causa de Portugal, por causa também da aliança que houve de Portugal com Espanha. Amém? E a Inquisição lançou na fogueira, matou, torturou, é fato, isso é histórico, torturou muitos judeus pelo simples fato de eles serem judeus e eles não aceitarem se converter à força para o catolicismo, porque eles eram judeus. E só pelo fato de eles serem judeus, eles foram perseguidos, mortos, muitos morreram. A maioria dos sobreviventes colonos no Brasil tiveram que se declarar cristãos novos para não morrerem. Só que esses cristãos novos da história eram judeus. Pastor, por que isso não está no livro de história? Irmãos, durante séculos foi a Igreja Católica Apostólica Romana que teve o monopólio da educação no Brasil. As faculdades, as instituições de ensino, as escolas eram católicas. Para você ter uma ideia, o registro civil não existia no Brasil nessa época. Então, somente havia um documento da Igreja Católica de casamento. Então, muitos, para fugir da perseguição, acabaram vivendo na clandestinidade aqui no Brasil, mas eram judeus, entende? E isso é fato. E hoje através de exame de DNA, também se pode aferir a sua origem judaica ou não. É possível. Pesquisa no YouTube, pesquisa aí no Google, tá bom? E você vai saber dessa parte da história do Brasil que nos foi ocultada, que nos foi omitida. Inclusive, eu comecei a entender a razão de tantas piadas de portugueses. Olha aí, quem gosta de ouvir, de fazer piada de portugueses. Na verdade, as piadas de portugueses eram uma forma de escárnio e de zombaria do judeu. Porque os portugueses que colonizaram o Brasil eram judeus. E uma forma de fazer chacota com os judeus estava nas piadas de portugueses. Eu já ouvi, irmãos, olha, Chico Anísio, Jô Soares, Praça é Nossa, programas humorísticos aqui no Brasil, fazer piadas com o sobrenome Silva. Se é Silva, Silva é ninguém. Silva é qualquer um. Silva é ninguém, Silva é qualquer um. Sendo Silva um dos sobrenomes de origem judaica no Brasil, não é? Então, por causa da discriminação, os judeus são discriminados até hoje por causa da sua fé, da sua crença, da sua convicção no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Entende? Então fica aqui o registro dessa palavra de hoje e o cumprimento da promessa. Se você puder contar o pó da terra, você poderá contar a descendência de Abraão. E está aqui os brasileiros, descendência de Abraão. Forte Brasil, isso é forte Brasil, amém?
Bom, falando de fé, esse programa ele é evangélico. Eu sou um pastor evangélico e nós sabemos, contei isso apenas para a informação da história que nos foi ocultada, tá bom? Mas nós sabemos hoje que o povo de Deus, o judeu, para Deus hoje é o que é da fé e não o que é da descendência da carne. Amém? Hoje o povo é a igreja de Jesus, tá bom? Sem acepção de pessoas, de todas as tribos, raças e línguas, tá bom? É o povo que Jesus tem alcançado, é a igreja dele, porque ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, né? Foi uma ignorância na Idade Média chamar os judeus de assassinos por causa da crucificação de Cristo. Isso foi uma ignorância muito grande, até porque o evangelho começou sendo pregado lá em Jerusalém. Todos os apóstolos foram judeus, todos os apóstolos eram judeus, amém? E o judeu, o grego, o romano, o africano, o chinês, o japonês, todas as línguas, todas as raças, todos os povos são amados por Deus e são salvos em Cristo Jesus, através da fé no Filho de Deus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Tempo esgotado, meio-dia, não dá mais